Diz assim a palavra de Deus, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, o verso 23. Diz assim: Este homem vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificaste e mataste pelas mãos de injustos. Irmãos, essa noite de Santa Ceia, eu quero falar com a igreja essa noite a respeito da cruz. Você já parou para pensar o que significa para nós a cruz de Cristo? E abrindo o sermão essa noite, eu quero trazer as palavras de A.W. Tozer, que diz assim: ela se parece com a velha cruz, mas é diferente. As semelhanças são superficiais, as diferenças fundamentais. A.W. Tozer está dizendo a respeito da igreja, da vida cristã. E ele vai dizer que no contexto em que nós vivemos hoje, o contexto do Evangelho, da pregação da palavra de Deus, do anúncio das boas novas, hoje ainda se prega a cruz. Ainda se fala sobre o sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário. Mas ele diz, essa mensagem, essa propaganda da palavra de Deus, da cruz de Cristo, ela se parece com a velha mensagem da cruz, mas é diferente. As semelhanças são superficiais, as diferenças são fundamentais. Eu creio, irmãos, que para muitos cristãos hoje, sequer passa pela sua cabeça a cruz de Cristo. Por que, igreja? A cruz, ela simboliza rejeição. Hoje, não está em moda ser rejeitado. Jesus, quando tomou a cruz e começou a caminhar em direção ao Gólgota, ao Calvário, todos o rejeitaram. Todos os abandonaram. Seus discípulos fugiram. Apenas 2 andavam meio escondido, seguindo a Jesus. Hoje, os cristãos não querem mais falar a respeito da cruz, porque a cruz simboliza zombaria. Quando Jesus, ao tomar a sua cruz e carregar naquele dia, as pessoas zombavam dele. Quando Jesus estava pregado naquela cruz, a palavra de Deus diz que as pessoas passavam e meneavam a cabeça, dizendo: quem é este? Hoje, os cristãos não querem mais tomar a sua cruz. Porque hoje, as pessoas querem estar em evidência. As pessoas querem estar na boca de todos. As pessoas querem ser bem recebidas por todos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu amado. Talvez você não saiba, mas carregar a cruz vai significar para você uma ruptura no seu estilo de vida. Vai representar para você uma divisão na maneira pela qual você deve viver. Jesus, ao tomar a sua cruz
Ele assumiu sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas maldições, diz o profeta Isaías. Ele levou sobre si no madeiro. Ele se fez maldição em nosso lugar. Para que hoje, através da cruz de Cristo, eu e você pudéssemos estar em consonância com o Pai, em comunhão com Deus, recebendo a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas e habitando em nós a plenitude de Cristo, o seu Espírito. Por isso Jesus, ele diz uma frase que é muito comentada, que é muito falada, porém pouco vivida. Jesus, ao dizer, aquele que quer vir após mim. Jesus está dizendo que se alguém quer segui-lo, se alguém quer ir aonde ele está, se alguém quer andar como ele andou, ele disse, negue-se a si mesmo. A palavra negar significa nós abrirmos mão de nós mesmos. Negue a si mesmo. Significa negar, deixar de lado os nossos sonhos. Porque a palavra de Deus diz que os sonhos de Deus são melhores do que os nossos. Mas quem aí está a fim de abrir mão dos seus sonhos? Mesmo você sabendo que a palavra de Deus diz que os sonhos de Deus são melhores que os teus. Veja, irmãos, o quanto nós hoje estamos tão terrenos, em que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, é justa e verdadeira, é digna e fiel de toda aceitação, diz que os sonhos que Deus tem para você é melhor que os que você sonha para si mesmo. Mas mesmo assim, está tão difícil abrir mão dos nossos sonhos. Jesus diz, aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo. Significa negar o caminho que nós queremos tomar. Porque a palavra de Deus diz que o caminho de Deus são mais alto do que os nossos. Quem é o homem que pode prever o que vai lhe acontecer daqui 5, 10 minutos ou amanhã? Por isso a palavra de Deus diz, o homem faz planos. O homem tenta coisas, caminhos, direções no seu coração, mas a última palavra vem da boca do Senhor. Nós vivemos nesses dias, igreja, meu amado, um evangelho que nos ensina a corrermos dias após dia atrás dos nossos sonhos, atrás da nossa vontade. É por isso que a W. Tozer diz, a mensagem da Vera Cruz, ela é diferente. As semelhanças são superficiais. Parece ser superficial, mas as diferenças são fundamentais. Hoje, em muitas igrejas dizendo, corra atrás dos seus sonhos. Busque os seus sonhos. Vá atrás. Não abra mão. Tome posse. Quando o Evangelho diz, negue-se a si mesmo. Tome o sonho de Deus. Ande nos seus caminhos. As diferenças, irmãos, são superficiais.
mas elas são fundamentais para a sua vida ou para a sua morte. Hoje, a cruz está muito fácil. Hoje, carregar a cruz, se é que alguns ainda pensam em carregar, e aqueles que pensam em carregar, está muito fácil. Porque hoje a cruz não traz mais confrontação. Hoje a cruz não requer mais mudança. Hoje a cruz não quer abandono, renúncia. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo. Será que como cristãos é assim que estamos vivendo? O que você está pensando na manhã? Já está pensando no trabalho? Já está pensando em que horas vai ter que acordar amanhã? Já está pensando na correria do dia a dia? Pois é, igreja. E assim, o diabo vai acumulando mais e mais preocupações na nossa vida. De modo que nós muitas vezes nos encontramos tão atarefados que esquecemos de viver o caminho de Cristo. Você tem tanta coisa para fazer. Amanhã você tem tanta coisa para resolver. E quando você percebe, você se lembra de Cristo só no próximo domingo. Só quando volta novamente e à igreja. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu creio que dificilmente Cristo aceitará a sua adoração. Irmãos, a cruz, ela não é brincadeira. A cruz, ela simboliza a morte, porque nela foi morto o nosso Senhor. Mas hoje, eu e você não queremos morrer para nada, quando a palavra de Deus nos diz que nós devemos morrer para este mundo. Mas a mensagem que é propagada hoje nas igrejas, o evangelho que é anunciado, traz uma cruz superficial. Traz uma cruz que é muito simples. Traz uma cruz que é muito fácil. Aonde você não precisa abrir mão de nada. Aonde te chama você a vir como está. E aí, irmãos, está bom porque você veio. Quando Jesus, ao chamar em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ah, irmãos, uma promessa de Cristo, que aqueles que vierem para Ele, Cristo irá aliviá-los. Mas Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Você sabe por que muitos cristãos hoje não estão vivendo uma vida de paz e descanso e plenitude no Espírito Santo? Porque elas vêm para Cristo, mas não buscam conhecê-lo. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, então, após isso, encontrareis descanso para as vossas almas. Eu disse aqui, numa outra mensagem, nós fomos num congresso lá em Campinas, e lá estava um pastor de Ribeirão Preto. E ele disse, conversando com uma amiga dele, que também, não sei se é pastor ou é da igreja a qual ele faz parte, que ela é psicóloga. E ele disse para nós, a mensagem que ele pregou no congresso em Campinas,
que 90% das pessoas que passam pelo seu consultório, adivinha quem são? Crentes. Você sabe por quê, igreja? Porque hoje está sendo ensinado a você o evangelho superficial, onde tudo é fácil, onde tudo pode, aonde você pode viver de qualquer jeito e de qualquer maneira, aonde você não precisa buscar mais a Deus, aonde você não precisa mais se relacionar com Ele, o que basta é ter a igreja cheia. Não, irmãos, isso é uma mentira. É claro que como pastores queremos sim ver a igreja cheia, porque isso representa que pessoas estão se rendendo a Cristo. Mas de nada adianta ter as igrejas cheias sem pessoas transformadas. De que adianta você estar na casa de Deus e não usufruir das bênçãos do Pai? De que adianta você ser chamado para um banquete e não poder comer nada do que está sendo servido? Assim, igreja, muitos cristãos hoje estão contentes, alegres com as migalhas que caem da mesa do Pai. Muitos cristãos estão se fartando com as migalhas que caem da mesa de Deus, quando Ele diz que veio para que vós tenhais vida em abundância. Quando Ele diz que vós comereis o melhor dessa terra. Quando Ele disse que nada irá lhes faltar, porque vós sereis reis e sacerdotes, nação santa, povo exclusivo de Deus. Os cristãos hoje estão se fartando com migalhas. Irmãos, eu não entendo o que é isso. Como se farta com migalhas? As pessoas hoje estão se deleitando com o evangelho sem vida. As pessoas hoje estão vivendo o evangelho não da forma como o evangelho lhes diz para viver. As pessoas estão vivendo o evangelho da forma que elas criam para si mesmas. No início da igreja em Atos, o relato de Lucas nos diz que era um só a mente e o coração daquele povo. Que todos andavam em unidade. Mas se hoje, irmãos, nós formos perguntar para cada um cristão que está aqui, cada um tem a sua ideia de evangelho. Quando, na verdade, teríamos que ter só uma única visão e uma direção. A da palavra de Deus, do ensinamento de Cristo. Por isso que hoje, de muitos púlpitos, estão saindo ensinos que estão levando pessoas a se fartarem com as migalhas e a morrerem espiritualmente. Irmãos, o evangelho ele não é para o sábio. O evangelho não é para o inteligente. Porque a palavra de Deus, ela não se discerne intelectualmente, mas sim espiritualmente. A palavra de Deus, o evangelho de Deus, é para aquele que o busca e crê que Ele é Senhor e Salvador da sua vida. Por isso o apóstolo Paulo diz que o evangelho de Cristo é loucura para os que perecem. Quantos estão aqui essa noite e não estão entendendo nada do que está sendo pregado? Quantos estão aqui essa noite e estão rindo interiormente da palavra de Deus?
é condenação para os que perecem. Mas para aqueles que são salvos, é o poder de Deus. Será que essa palavra se torna vida dentro de você? Jesus, certa vez, ele disse para os seus discípulos: eu não vos julgo, mas tem alguém que vos julga, e esta é a minha palavra que eu vos tenho falado. Irmãos, se você faltar em algum regimento da nossa lei, seja municipal, estadual, federal, você vai ser julgado por quem? Por um juiz, que vai estar te julgando embasado no quê? No que ele pensa? No que ele quer? Não. Ele estará te julgando segundo as leis. Por isso Jesus diz: eu não vim para julgar, antes eu vim para te salvar. Mas tem alguém que já te julga, e esta é a palavra que eu vos tenho falado. A palavra de Deus, ela tem o poder essa noite de te trazer a vida ou de te matar. Depende de como você a recebe em seu coração. O autor de Hebreus diz: se hoje ouvir a minha voz, não endureçai os vossos corações, como os vossos pais me tentaram, e todos pereceram no deserto. Hoje, igreja, está sendo pregado o evangelho sem a cruz. E quando há cruz no muito, ela não é suficiente para trazer você uma mudança de vida. Jesus disse: quer vir após mim? Eu e você, somos ou não discípulos de Jesus? Você está aqui na igreja para quê? Para seguir a quem? Para aprender de quem? Para andar após quem? Para andar após si mesmo? Para andar após si? Para andar segundo os seus planos? Para andar segundo os seus sonhos? Para andar segundo os seus interesses? Você não precisa de Cristo. Você pode viver do seu jeito. Mas se você está aqui para andar após Jesus, ele diz: aquele que quer vir após mim, é após ele. Muitas pessoas estão seguindo e dizendo: Deus, vem após mim. Deus, segura as minhas broncas, eu andei pelo caminho errado, mas agora você assume. Deus não tem compromisso com você. Deus tem compromisso com aqueles que são compromissados com Ele. Deus é fiel àquele que é fiel a Ele. Você está fazendo tudo errado, você toma as decisões, não coloca na presença de Deus, você faz planos, não coloca na presença de Deus, você faz aliança, não coloca na presença de Deus, e quando eles dão errado, você vai culpar a Deus. Deus não tem vínculo com você. Deus está ao lado daquele que anda com Ele. A palavra de Deus diz: clama a mim, clama, busca, e eu te responderei, e te anunciar-te-ei coisas grandes e novas que ainda não sabes. Sabe, irmãos, o evangelho de hoje te ensina você a ir à igreja, mas não buscar o Deus da igreja. Te ensina você a ir na igreja e buscar a bênção, mas não o Deus da bênção. Te ensina você a buscar a vitória, não buscar o Deus da vitória. É errado buscar a vitória? Claro que não, irmãos. Quando a vitória não está na frente do seu Deus. É errado buscar a bênção? Claro que não. Quando a bênção não é o Deus que você faz para si. É errado buscar a solução para o seu problema? Claro que não, temos que buscar. Mas quando você não faz disso, o seu Deus, a sua única vontade de vir à igreja.
Quantas pessoas estão vindo à igreja para Deus resolver os seus problemas? E quando Deus ainda lhes responde, dão um pé da igreja. Porque elas não estavam buscando a Deus apenas a solução para os seus problemas. Apenas satisfazer a si mesmas. Quer vir após mim? Tem que andar como Jesus andou. Tem que seguir Ele. Tem que andar nos seus passos. Como é que chama aquele filme? Em seus passos que Jesus faria? Hein? Faz essa pergunta para você. Assim, em meus passos, o que Jesus faria? Hein? Será que Jesus estaria onde você está andando? Será que Jesus estaria nas rodinhas de conversa que você está tendo? Será que Jesus estaria lá aonde você pensa que está só? E pensa que está fazendo as coisas escondidas? Será que Jesus estaria teclando com você no seu celular? Em seus passos, o que faria Jesus? Igreja, há uma urgência. Igreja, há uma necessidade. Igreja, é urgente que eu e você comecemos novamente a entender a palavra de Cristo, o Evangelho da salvação. Até quando você vai querer viver um evangelho barato? Um evangelho sem vida? Um evangelho que cada vez te traz mais para o fundo do poço? Sabe por quê, igreja? Muitas pessoas estão vindo à igreja. E sabe o que elas estão fazendo? Apenas trocando a música mundana por música sacra. Caminhos tortuosos por caminhos com irmãos, mas na realidade o seu interior ainda não foi transformado. A primeira mudança que o Evangelho faz na vida de uma pessoa é interna, é uma mudança interior, é uma disposição de mente, de vontade, de querer. É por isso que Jesus nos ensina a respeito do novo nascimento. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. E nascer de novo significa nascer de novo, tudo novo. Mas sabe, irmãos, o que está acontecendo? As pessoas vêm para a igreja, deixam ouvir a música mundana para a música sacra, deixam andar com as pessoas mundanas para andar com pessoas cristãs, mas não foram regeneradas, não foram mudadas, não foram transformadas. Ainda continua com seu egoísmo, ainda continua com a sua inveja, ainda continua com o seu murmúrio, ainda continua com a mentira, ainda continua com os pecados que está lá dentro. Meu amado e minha amada, servir a Deus não significa apenas abandonar o Egito. Porque se servir a Deus significasse apenas abandonar o Egito, que simboliza o local do pecado, que simboliza o mundo, nenhuma daquelas pessoas que peregrinaram pelo deserto teriam morrido ali. Todas já estariam salvas. Quando nós saímos do Egito, isto é, quando nós saímos do mundo e agora estamos caminhando em direção a Canaã, a terra prometida, a terra que emana leite e mel, é necessário que para chegar na terra prometida, no lugar que emana leite e mel, no lugar da provisão de Deus, nós passemos pelo deserto. Mas cristão hoje nenhum quer passar pelo deserto. Cristão hoje nenhum quer passar necessidade. Cristão hoje nenhum quer passar provação. Não.
Isso é inaceitável. Isso não pode. Isso não é assim. Ora, irmãos, Jesus disse assim: não é o servo maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Irmãos, quando você toma a decisão de seguir a Jesus e andar no Evangelho da verdade, você tem que negar a si mesmo. E depois, você tem que tomar o quê? Tomar o quê? Acho que alguns têm medo até de falar cruz. Porque até para te falar cruz, meu Deus, não posso falar cruz, que eu não quero ver isso na minha frente. Minha vontade é colocar uma cruz enorme aqui na igreja de madeira aqui. Mas só que não vamos pregar ninguém aqui não, tá, irmãos? Porque Jesus já morreu pregado por você. Você tem apenas que aceitar ela na sua vida. Porque a cruz simboliza para nós a vitória de Cristo. A vitória de Cristo sobre a morte. Que nem a morte pôde deter o nosso Senhor. O nosso Senhor morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. A cruz representa a nossa vitória sobre o pecado, em que Cristo levou sobre si os nossos pecados. A cruz de Cristo representa a nossa vitória sobre as enfermidades, sobre as doenças, porque Ele levou sobre o madeiro, sobre si, e nele foi cravado na cruz do Calvário. A cruz de Cristo representa a nossa vitória sobre a carne. De modo que o apóstolo Paulo em Gálatas 5:17 diz: andeis em espírito, e não cumprireis com a concupiscência, isto é, com os prazeres da vossa carne. Por isso ele diz: é necessário que eu morra, para que Cristo viva em mim. Porque se você não tomar a sua cruz e não morrer na cruz, você não pode viver para Cristo. Porque sempre a sua carne vai falar mais alto. Sempre aquele pecado vai ressurgir. Sempre aquela doença vai aparecer. Se você não nascer de novo, Nicodemos, você não pode entrar no reino dos céus. Mas infelizmente, ou felizmente, eu não sei, mas eu sei que é assim. O Evangelho é para aquele que crê. Se você crê, você recebe essa palavra em seu coração. E ela tem poder para trazer você à vida. Mas se você não crê nesse Evangelho, o que está produzindo em você é a morte. É o afastamento de Deus. É o abandono da verdade. Ah, irmãos, uma urgência. A velha cruz não faz aliança com o mundo. A velha cruz não faz aliança com o mundo. Porque a palavra de Deus diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você ama o mundo, as concupiscências do mundo, os prazeres deste mundo, o amor do Pai não está em você. Que é necessário que aqueles que aceitam a Cristo morram para este mundo e vivam agora para Deus. Para quem você está vivendo? A quem você está doando os seus dias? Amanhã, como vai ser o seu dia? Será que na sua segunda-feira Jesus vai estar nela? Ou você tem tanta coisa para fazer que sequer se lembra daquele que morreu por você na cruz do Calvário? Você tem tanta coisa para fazer
que não tem mais tempo para Deus. Você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que se divertir, você tem que arrumar um tempo para o seu lazer, para o seu entretenimento. E quando vê o dia acabou e você não teve tempo para Deus. Será que na sua semana Jesus, Ele está com você? A cruz, igreja. A cruz. A cruz. É necessário você entender o que significa a cruz na vida de um cristão. Não tem como um cristão viver distante da cruz. Porque Jesus disse que você tem que carregá-la. E quando você carregar a cruz, significa que às vezes você vai ser rejeitado. Porque a cruz representa a vitória de Cristo sobre o mundo, e não a vitória do mundo sobre Cristo. É por isso que muitas pessoas vão deixar de andar com você. É por isso que muitas pessoas vão te achar chato, quadrado, fanático. É porque elas não compreendem o poder da cruz. Jesus disse: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Há uma cruz a carregar. Há uma cruz que eu e você devemos levar dia após dia. E nessa cruz devemos nos lembrar que dia após dia devemos estar morrendo nela. Porque Cristo só vai reinar em mim quando eu morrer para mim mesmo. É necessário que eu morra, disse o apóstolo Paulo em Gálatas, para que Cristo viva em mim. Quem está vivendo em você? Quem está reinando em você? Quem está te guiando? São os teus prazeres? São os teus sonhos? São as tuas vontades? Ou é Cristo que está te dando a vitória? Ou é Cristo que está te dando a direção? É Cristo que está te levando? Quem é a igreja? Quem é? Quem está te conduzindo? Também nos é ensinado, igreja, neste evangelho da pós-modernidade em que nós vivemos. Nesse evangelho dos últimos dias da igreja de Cristo sobre a face da terra. Porque nós estamos vivendo a era da igreja de Laodiceia. A era da igreja morna. A sétima igreja do Apocalipse. A qual vem a mensagem para aquela igreja dizendo: porque não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Sabe, irmãos, cristão meia boca, Deus não aceita. Cristão mais ou menos, Deus não recebe. Cristão capengando não vai para o céu. Porque não és frio nem quente, porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Mas por que as pessoas são mornas? Porque elas não estão recebendo, irmãos, a purificação do fogo do evangelho nas suas vidas. Porque elas não estão recebendo para o evangelho a palavra de Deus. Quantas vezes a palavra de Deus falou com você e você persistiu, continuou neste mesmo caminho? Quantas vezes Deus confrontou você, às vezes lá no seu quarto, na sua oração, às vezes fazendo você quebrar a cara, às vezes fazendo você ser envergonhado, e você não mudou de direção. A palavra de Deus tem falado com você, você tem ouvido o evangelho da verdade e não tem mudado. Até quando você vai continuar desse jeito, dessa maneira?
Até quando você vai sofrer por aquilo que Cristo já levou sobre si na cruz? Até quando você vai querer carregar o seu pecado? Até quando você não vai aceitar o caminho de Cristo? Já teve alguém que já fez o caminho, ele conhece o caminho, porque ele disse: eu sou o caminho. Ele conhece o caminho, ele sabe os buracos, ele sabe os desvios do caminho, e ele te dá a direção, mas você insiste em caminhar sozinho. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Mas você, ao rejeitar a palavra de Deus, você insiste em caminhar em trevas. Porque só a verdade do Evangelho é luz para os teus caminhos. Você não sabe do dia de amanhã, mas aquele que já trilhou o caminho conhece. O homem faz planos, mas a resposta final vem do Senhor. Entrega o teu caminho a Ele, confia nele, e tudo Ele fará. Mas, igreja, tem que confiar, tem que entregar. Entrega e confia, entrega e descansa. Mas você entrega e no primeiro ventinho que vem você já toma de novo: não, Senhor, não era assim que eu queria, não era assim que eu imaginava. Entrega e confia, entrega e descansa, confie no teu Deus, no teu Senhor, no teu Redentor. Confia nele, igreja. Os cristãos de hoje esquecem que a verdadeira vitória e conquista está na cruz de Cristo. Cristo, ao morrer por mim e por você naquela cruz, Ele não conquistou por nós simplesmente a vitória financeira. Cristo, ao morrer por mim e por você na cruz do Calvário, Ele não foi pregar naquela cruz para você ser bem-sucedido nos negócios, para você ser bem-sucedido na sua vida amorosa, para você ser bem-sucedido na sua vida secular. Cristo, ao morrer por você naquela cruz, Ele conquistou um outro tipo de vitória, que é o poder sobre o pecado. É difícil de entender, eu sei. Porque muitos estão buscando essas coisas apenas. Vitórias, vitórias, vitórias deste mundo. Irmãos, Jesus conquistou por você isso, mas o propósito de Ele morrer naquela cruz foi te dar uma nova vida. E nessa nova vida, andando com Ele, essas outras vitórias virão. Mas o que muitos cristãos estão fazendo é trocando a ordem dessas coisas. Estão mostrando essas vitórias em primeiro lugar. Jesus não morreu naquela cruz para você ser um rico. É claro que Ele pode fazer um milionário você, mas não foi para isso. Porque de que adianta você ser um milionário, como Ele disse para aquele homem naquela parábola: louco! Essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus, ao morrer naquela cruz, Ele conquistou para você o poder sobre o pecado, que te traz a morte e o afastamento de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. De que adianta termos o melhor casamento do mundo? Que adianta termos o banco não conter nem o nosso dinheiro? De que adianta termos todos os prazeres deste mundo e, ao acabar essa vida efêmera, irmos para o inferno? Me lembro agora da parábola de Rico e Lázaro. De que adianta? Mas, igreja, se nós entendermos realmente o que é o Evangelho de Cristo,
Deixarmos de viver a superficialidade que muitos estão pregando aí hoje. E você entender que Cristo morreu naquela cruz para te libertar da escravidão do pecado que te traz a morte. Todas as demais coisas Ele te acrescentará. Sabe o que você está dizendo, irmão? Sabe o que você está entendendo? Está entendendo? O que Ele vai fazer? Irmão, às vezes eu fico assim, não sei se você está entendendo ou não, quero que você entenda. Porque eu quero ver a sua vida mudada. Eu quero ver a sua vida transformada. Eu quero que quando chegar no fim da sua vida, você se encontre com Cristo nas alturas e não vá para o inferno. Porque essa vida é passageira. Hoje você é jovem, não tem ruga, não tem nada, é bonitinho. Mas essa vida passa. Essa vida passa. Essa vida passa muito rápido. Essa vida é efêmera, não vale. De que adianta você conquistar todas as coisas e perder a sua alma? De que adianta? Não vamos fazer da igreja um espetáculo a céu aberto, onde as pessoas estão vindo buscar todas as coisas, menos o Deus de todas as coisas. Você está aqui para andar após quem? Você está aqui para servir a quem? Para nós encerrarmos, nós vamos passar já a ceia do Senhor. Abra sua Bíblia em Gálatas. Gálatas, capítulo 4, verso 19. Diz assim: Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele está dizendo que ele sente dores de parto. Creio eu que essa foi a forma como Paulo quis expressar a sua solicitude, o seu amor, o seu cuidado por aquele povo, dizendo que ele sentia dores, porque, irmãos, nós como pastores, nós estamos gerando em vocês uma nova vida. Nós, através da pregação, do anúncio da palavra de Deus, nós estamos tentando introduzir em você, gerar em você o conhecimento de Cristo e a nova vida. Então Paulo diz: eu sinto dores de parto, eu sinto dores até Cristo ser formado em vós. Meu amado, é muito triste para um pastor, creio assim que sincero, que se importa com as ovelhas, olhar para pessoas ano após ano e não ver em suas vidas mudança, e não ver em suas vidas transformação. Ver que as pessoas continuam gananciosas, soberbas, egoístas, mundanas, rancorosas. Isso é muito triste, irmãos, para um pastor olhar e ver para a igreja, para as ovelhas, que as pessoas não estão tendo transformação. Paulo está dizendo: eu sinto dores de parto. As mulheres sabem disso muito melhor do que eu, porque eu não conheço essa dor e nem poderei conhecê-la. As dores de parto. Paulo diz que sentia dores de parto por aqueles irmãos da Galácia, por a igreja que estava na Galácia, por os irmãos Gálatas. Dores o apóstolo Paulo sentia, porque ele olhava para aquelas pessoas e via que Cristo ainda não estava aparecendo em suas vidas. O maior prazer de um pastor é ver que aquele que um dia chegou na igreja não sabia nada, agora está sendo levantado por Deus, agora está sendo formado um novo homem, uma nova criatura, cheio do Espírito Santo, cheio de poder e graça. Como diz Jesus: aquele que roubava, não roubes mais. Mudança, transformação de vida.
De que adianta termos a igreja cheia se não há mudança, se não há transformação, se não há crescimento, se nós não vemos Cristo ser formado em vós? Grupo de louvor pode subir. Você, com a sua Bíblia abertas, abra no livro anterior, no livro posterior, Gálatas, Efésios. Efésios, capítulo 4 também, verso 13 e 14. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, e com astúcia induzem ao erro. É necessário, igreja, que eu e você, como cristãos, entenda que para o simples fato de sermos chamados cristãos, a nossa vida tinha que ser como a de Cristo. Para que nós verdadeiramente pudéssemos ser chamados de cristãos, a nossa vida deveria ser semelhante à de Cristo. Igual hoje de manhã, minha esposa me mostrou uma igreja no Rio de Janeiro, casamento de pastores homossexuais, e diz lá: Deus abençoe. Como Deus pode abençoar aquilo que não é certo? Como Deus pode abençoar aquilo que é errado? Mas é porque, igreja, eu e você, que nascemos meados de 80 para frente, nós que recebemos esse evangelho, muitas vezes recebemos o evangelho superficial, em que você vem para Cristo e você não precisa de mudança, em que você vem para Cristo e você não precisa abandonar o pecado, em que você vem para Cristo e não precisa se parecer com Cristo. Como você pode ser chamado de cristão se não se parece com Cristo? O apóstolo Paulo está dizendo: até que cheguemos à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu e você temos um alvo a alcançar como cristãos, de até o fim dos nossos dias nos assemelharmos a Cristo Jesus. É isso que está acontecendo na sua vida? É este caminho que você está tomando? Quero lhe convidar neste momento a se colocar de pé. Não há vitória, igreja. Não há vitória. Não há vitória sem a cruz de Cristo. Não há vitória se você não carregá-la. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga.